Boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Gabriel, eu sou cria dessa casa. Estive aqui nos tempos antigos, entrei aqui muito jovem. Tive o prazer de encontrar Larissa, Melo, todos eles e outros muitos irmãos que eu vejo aqui desde pequeno. É um prazer imenso estar aqui de novo. Nós, na doutrina espírita, sabemos que nós não temos sacerdócio. Nós não temos a figura daquela pessoa que ela é colocada para dizer ou para traduzir escrituras ou para dizer as palavras que são divinas. O que nós temos somos todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, que muitas vezes recolhemos tempo e estudo para poder transmitir um pouquinho daquilo que a gente estuda e aprende e é intuído também, né? E então, que eu vim aqui hoje falar e conversar com vocês é um tema que me é muito caro, porque já há algum tempo eu venho trabalhando na casa na área mediúnica. E ajudar a compreender o que é esse fenômeno, ou o que é a mediunidade, é um dos papéis que eu assumi na casa há algum tempo. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Então eu vou começar tentando trazer um pouco daquilo que a gente estuda dentro do que é mediunidade e espiritismo. A mediunidade em si, ela não é uma característica única do espiritismo. Ela não é originária do espiritismo. A mediunidade não foi criada pelo espiritismo. A mediunidade está no nosso mundo desde que o mundo é mundo, desde que somos homens. Nós temos nas escrituras bíblicas diversas passagens onde a gente consegue observar o trabalho mediúnico sendo realizado. Então você tem desde a formação, e ali aquilo, claro, tem muitas alegorias que estão envoltas, mas desde a comunicação de Maria, aonde um irmão vem, um anjo, né, o anjo Gabriel vem e fala diretamente com ela, olha, você vai receber um Salvador, o Messias, no seu ventre. Até no nascimento do próprio Cristo, aonde os anjos descem para os pastores e falam diretamente para os irmãos. E falam, olha, está chegada a boa nova, está chegada a nova era. Nós temos, nesse momento, uma comunicação dita comunicação mediúnica. Os anjos falando diretamente para os homens. Temos também, lá em Moisés, quando Moisés fala diretamente para os seus irmãos e a voz sai diretamente dos céus, né? Quando você tem um momento onde Moisés fala com Deus e a voz vem diretamente das nuvens, né? A gente tem um tipo mediúnico que é classificado por Kardec, que é um tipo mediúnico que explicaria essa situação como um tipo de mediunidade. Como a gente tem também, isso não é também única do cristianismo, mas diversas passagens no hinduísmo, aonde a pessoa consegue, de alguma forma, extrair através da meditação, chegar até a comunicação com outros seres que não estão presentes e corpóreos naquele ambiente. Assim como a gente tem um pequeno documentário que ficava na Netflix, eu vou deixar a recomendação, chama Histórias de Deus, com Morgan Freeman. E é uma série espetacular. Hoje eu acho que ela está no Disney Plus. Quem quiser assistir, da National Geographic. E ele vai passando por diversas religiões falando sobre essa perspectiva divina, sobre a perspectiva religiosa, com diversos temas, bem e mal, falando sobre demônios, falando sobre anjos, falando sobre divindades. Especificamente tem um episódio que ele fala sobre o poder do milagre. E ele vai até uma pequena ilha na região da Indonésia, e nessa ilha a gente tem uma manifestação, que é uma manifestação de rua, é um festival, onde os irmãos eles entram num estágio de comunicação direta, né, assim, um estágio vou chamar aqui de incorporação, mas a gente sabe que é uma
uma psicofonia mais avançada, aquele estágio onde a pessoa fica completamente dominado por um espírito, e aí outras pessoas vêm e fazem feridas nesse espírito, nesse irmão. Então pegam lanças, ele mesmo se atravessa lanças, coloca piercings e tudo mais, sem sentir nada. É uma manifestação tão... quem tiver interesse vai ver a filmagem, vai perceber que essa manifestação é tão física que aquele irmão não sente dor nenhuma. E no outro dia ele está completamente recuperado. Ele vai dar uma entrevista, é muito interessante de assistir, que a gente observa essas manifestações físicas. Do mesmo modo que as religiões africanas também já fazem. Manifestações muito físicas, que a gente vê, irmãos, tem relatos de irmãos que na hora de fazer a comunicação com o santo, corta a mão, e aí logo em seguida a manifestação é tão física que ele lava a mão e aquele corte já se estancou, né? Porque é uma manifestação física da mediunidade. E isso para nós, para o espiritismo, é natural. O espiritismo, ele vê que a mediunidade está nas religiões, faz parte de nós. E ela é, muitas vezes, vinculada àquilo que é tratado pelo nosso sentimento religioso como algo que é sobrenatural, miraculoso ou extraordinário. Então, quando a gente tem quando a gente vê o fenômeno mediúnico, a primeira sensação que nós temos é de algo extraordinário, de algo fora das relações. Quando a gente coloca o milagre, por exemplo, os milagres que eu falei, né, que enfim, são tratados por outras religiões como milagres dentro da própria Bíblia, a concepção de milagre está exatamente na vinculação de algo que contraria as leis físicas e as leis naturais para se tornar algo extraordinário. Essa é a percepção que a gente tem de algo milagroso. O espiritismo começa na sua formação com essa percepção. Quando Kardec é convidado, lá em 1850, né, quando ele é convidado para ir até um evento das mesas girantes, que era um evento que acontecia na burguesia, que acontecia para os estudiosos, era um evento extremamente físico. Então, os médiuns daquele local faziam as mesas girar e flutuar sobre o ar. E essas mesas giravam, e isso era um elemento que assustava, que chamava a atenção, que era, de fato, né? A percepção que era aquilo era extraordinário. Qual que é o ponto de virada do espiritismo? É que quando Kardec percebe que aquela mesa, ou as cestas, né, tem outros, as mesas girantes surgem no início do espiritismo, depois vem outros movimentos, como as cestas que escreviam, colocava-se um lápis sobre uma cesta, os médiuns tocavam meramente na ponta, e com aquilo ali iam fazendo uma escrita que ia circulando sobre o papel com aquela cesta. Tudo isso está nos históricos do espiritismo, foi como começou o espiritismo. Kardec, que era um estudioso, que era uma pessoa da academia, quando ele é chamado para verificar esse fenômeno, a princípio ele fala, ok, as mesas levantam e giram. Tudo isso pode ser um fenômeno físico. O ponto de virada do espiritismo é quando eles começam a fazer perguntas e as mesas começam a responder. Então respondia-se primeiro, né, claro, com a mesa, né, era uma resposta física. Era uma pancada para sim, 2 pancadas para não. Mas a mesa responder significava que algum exercício de inteligência existia naquele mecanismo, ou naquele fenômeno. E aí é que começa-se a estudar, Kardec começa a estudar a mediunidade, ou seja, as comunicações mediúnicas, com mais afinco, a ponto de formar, primeiramente, o Livro dos Espíritos, e em segundo momento, o Livro dos Médiuns. Né? Então nós temos tudo isso intrínseco
a mediunidade intrínseco na história do Espiritismo. E isso para a gente é uma coisa bem natural. Creio que muitos de vocês vieram até a casa e chegaram até a casa porque em algum momento esse fenômeno chamou a atenção. A mediunidade vem para muitas pessoas e é um fenômeno bem natural. Tem muitas pessoas que em algum momento tiveram alguma experiência própria ou das pessoas do lado, experiências com essa mediunidade. Então, pessoas que viram entes desencarnados, que tiveram comunicações, algumas vezes essas manifestações chegam a ser até físicas, né? Pancadas dentro da casa. Se a gente pedir para levantar a mão, acho que muitos de vocês vão ter passado por essa experiência de viver ou ter contato com a mediunidade, mesmo quando não era um espírita, ou quando não se assumia como espírita. Porque isso é natural. Faz parte da nossa relação. Todos nós temos. O Kardec coloca, né, os espíritos colocam para Kardec, que todos nós somos, em alguma medida, médiums. Ou seja, todos nós temos uma aptidão para esse contato com o lado mediúnico, com a nossa mediunidade, com o lado espiritual. E o que é essa mediunidade? O que a gente entende, então, por mediunidade? Mediunidade nada mais é do que aquilo que a gente tem do contato com o plano dos desencarnados, com um plano extracorpóreo, com um plano que não está vinculado ao nosso campo material. E é isso que a gente entende por mediunidade. Mas ao mesmo tempo que a doutrina espírita foi criada, ou seja, inicialmente com base no fenômeno, chamou-se a atenção com base no fenômeno, como aconteceu para muitos de nós, foi o contato e o trabalho de Allan Kardec que ele começa a perceber que isso não tinha nada, nem de sobrenatural, nem de extraordinário e nem de miraculoso. O segundo capítulo do Livro dos Médiuns é exatamente para dizer que a mediunidade ela não revoga, ela não desfaz aquilo que é as leis naturais. Mas, ao contrário, ela é parte das leis naturais. Ela não ultrapassa aquilo que Deus coloca como um conjunto de leis. Ela não ultrapassa esse limite, mas ela é algo natural da nossa existência. Esse é todo um trabalho que o Kardec tem de colocar a mediunidade, de desmistificar a mediunidade como fenômeno, de entender que a mediunidade ela é uma situação natural da nossa vida. E isso parte por uma série de pensamentos e conceitos espíritas que o Kardec vem trabalhando desde o livro do Livro dos Espíritos. Primeiro ponto deles, a compreensão de que o universo se divide em três elementos. Os espíritos respondem para Kardec, o universo se divide em 3 elementos. A matéria, o espírito e Deus. O espírito, ele se utiliza da matéria para se manifestar. Então, o espírito, ele precisa daquele elemento material para se manifestar. Mas significa que esse elemento material tem que ser essa matéria grossa? Não. Quando a gente tem um espírito que desencarna, ele leva ainda uma porção semimaterial que reflete a nossa matéria aqui. Como é que a gente chama essa porção semimaterial? A gente chama de perispírito. Muito bem. Estamos muito bem aliados nisso. O espírito carrega, depois da nossa vida encarnada, ele carrega para o outro lado esse perispírito, para que o espírito continue se manifestando através da matéria. Quando o espírito, isso é uma das passagens mais interessantes do Livro dos Médiuns, que chama um capítulo, é o capítulo 4, chama Laboratório do Mundo Invisível.
E o Kardec, numa manifestação, numa sala mediúnica, ele recebe um irmão e o irmão está carregando uma caixinha de rapé. A gente não... É difícil a gente encontrar isso ainda hoje em dia, né? Rapé é uma coisa que ficou bem lá para trás. Mas o rapé é uma espéciezinha de fumo, uma espécie de pó que se cheirava para ter energia, né? E aí aquela caixinha era uma caixinha específica, era um espírito que estava se manifestando, e ele abre a caixinha, tira um pouquinho do pó do rapé e cheira para ele, para ter energia. E aquilo atrai muito a atenção do Kardec. Ele fala, espera um pouco. Aonde ele comprou esse rapé? Ele trouxe com ele? Ele fabricou isso daí? Tem uma loja, uma loja que vende rapé lá no plano espiritual? Ou seja, depois da morte vai ter uma lojinha lá que você vai chegar e vai comprar o seu rapézinho com seus bônus horas? Você vai adquirir aquilo? E aí os espíritos explicam, falam, não, a caixa ele molda através do pensamento dele, que envolve o ambiente dele e molda o perispírito a ponto dele ter aquela caixinha de rapé. Então ele pensa naquela caixa, porque é um hábito dele pensar naquela caixa, a um ponto que ele tem a caixa na mão, e aquilo se torna para ele um item de identidade. Quando a gente pensa nos espíritos, né, quando a gente vê isso aí, é uma curiosidade muito grande. O livro Nosso Lar, quando ele foi lançado, espero que muitos já tenham a oportunidade de ter, ou pelo menos assistido o filme, ou pelo menos ter lido o livro, né? Quando ele surge no meio espírita, ele causa uma grande revolução. Porque o Nosso Lar, ele traz a ótica do André Luiz sobre o mundo dos espíritos. E aí ele falava de casas construídas, ele falava de uma vila inteira, ele falava de um ônibus que tinha para andar entre aquelas cidades. Ele fala de roupa, ele fala de comida, ele fala de sopa. E isso traz um pensamento para a gente de que existe uma vida após a vida. E que essa vida demanda coisas materiais. Demanda essas pequenas coisas materiais. E aí, a gente tem muitas pessoas criticaram o livro Nosso Lar, falando, olha, é tão fantasioso, porque a ideia que nós tínhamos é que nós íamos morrer, íamos para o plano espiritual, íamos ficar vagando, andando, esperando. Quando, na verdade, André Luiz nos coloca, né, então, pelas mãos de Chico Xavier, que existe uma vida organizada, aliás, até mais organizada que a nossa própria. Que a nossa é, muitas vezes, um reflexo daquilo que acontece no plano espiritual. As nossas máquinas, as máquinas que tem no plano espiritual, são mais evoluídas que as nossas. Tem elementos, tem capacidades melhores do que as nossas. Porque são todas criadas através de uma grande força mental, de um grande pensamento que cria essa máquina, que compreende, que estuda esses elementos. Então, tudo isso para a gente, no capítulo que fala sobre o laboratório do mundo invisível, Kardec coloca com muita clareza, fala, olha, o que conduz isso? O que conduz para o espírito essa formação e o controle dessa matéria, desse semimaterial? E a resposta é o laboratório do pensamento. É aí que a gente entra no campo da mediunidade. Porque o que é a mediunidade para nós? Para nós espíritos, como é que ela se desenvolve? A mediunidade, ela nada mais é do que um momento onde o seu perispírito, ele saindo um pouquinho do seu corpo, saindo um pouquinho, se libertando um pouquinho dessa pequena prisão material que ele tem sensações e expansões, ele é mais sensível do que o nosso corpo material. Então ele tem expansões daquele perispírito que torna ele mais capaz de sentir outros elementos.
sentir outras sensações. Algumas vezes até pressentir, intuir. Então ele percebe um campo de ambiente maior quando ele se expande e torna essa possibilidade, ou seja, ele sai do corpo, às vezes deixando um corpo num estado de sonolência, de latência, né? E ele sai um pouquinho e permite que aquele perispírito se torne um pouco mais sensível para as coisas imateriais, ou para as coisas semimateriais. Isso é assim que se dá a mediunidade. E isso nada tem de sobrenatural. É por isso que o Kardec coloca que todos somos, de certa medida, médiums. A mediunidade, ela não se dá porque uma pessoa tem uma moral mais elevada, ou porque aquela pessoa é uma pessoa especial. Eu tinha um amigo, essa história é verdade, na adolescência, e ele falava assim: eu queria frequentar o espiritismo, eu queria ser médium, que eu queria chegar nas festas e mover uma cadeira, eu ia abalar. Ele achava que a gente vinha aqui para o centro para aprender a ser... na hora que eu fiquei pensando, ele chegando na primeira reunião do centro, vestido de super-herói, eu falei assim, não vou convidar mais. Ele ia chegar assim, arrasando. E a percepção que ele tinha era do sobrenatural. Era daquilo que estava fora do alcance das pessoas. Era uma condição especial. E isso não é o médium. Não é o médium. Não é nem o médium que se encontra nas cadeiras das salas mediúnicas. Não é esse médium. Esse médium não é uma pessoa que tem superpoderes. Pelo contrário, muitas vezes, que carrega um peso de responsabilidade gigantesco. Porque o que é para nós a mediunidade? A gente consegue fazer um paralelo e colocar a mediunidade, e acho que esse é o ponto central dessa nossa conversa. A mediunidade nada mais é do que um instrumento de evolução. Eu gosto muito de quando a gente recebe aqueles irmãos que vieram com mediunidade torturada. Ou seja, aqueles irmãos que têm mediunidade que não têm controle. Que por algum momento, e aí talvez cada um de nós que conheça alguma história nesse sentido, em algum momento essa pessoa perdeu o controle da mediunidade a um ponto onde ela se sentia torturada por aquela mediunidade. E era aquela pessoa que, durante a noite, tinha pesadelos terríveis, ou era visitado por irmãos brincalhões que chegavam lá e se apresentavam das formas mais grotescas, das formas mais assustadoras. E aí essa pessoa vem para o centro completamente abalada. Quando chega no centro, né? Quando, graças a Deus, chega no centro. E ela vem completamente abalada, com uma percepção deturpada daquilo que é a mediunidade. Porque ela veio mesmo com essa... E aí eu gosto de falar assim, mediunidade nada mais é do que um pequeno alarme que você pediu para vir, ou que era necessário que você viesse. Um alarme que vai tocar na sua cabeça quando você se esquecer ou quando você achar que o mundo é só material. Quando você esquece que existe algo a mais do que a matéria, que existe outra vida além dessa que a gente está vivendo, esse alarme vai tocar. E às vezes você tenta ignorar e ele vai tocar tão alto que vai se tornar torturante, que você não está conseguindo controlar aquele alarme. A mediunidade nada mais é do que isso. Um instrumento, assim como nós tivemos o violão e a flauta, trazendo sons maravilhosos para nós. Não sei se o Zé Melo já teve a experiência de ver algum aprendiz de violino. E aí é uma sensação horrível, porque o aprendiz de violino é um instrumento alto. Eu fui aprender a tocar saxofone, e aí doía quando meu pai vinha e fechava a porta do quarto, porque o som estava horroroso. E é isso. A mediunidade descontrolada, ela toca na gente, muitas vezes de uma forma porque nós não sabemos lidar com aquele instrumento ainda.
de uma forma que afasta as pessoas. Aquele instrumento está descontrolado. Ele não tem o controle. E aí, o que você precisa fazer para obter o controle da tua mediunidade? O que é que a gente precisa fazer para isso? Como é que a gente controla a mediunidade? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque ela nesse momento, é realmente em dor. Muitas vezes é através do afastamento em sala terapêutica, né, em sala mediúnica, do afastamento de alguns daqueles espíritos obsessores. Às vezes passa por isso, mas esse não é o essencial. Qual que é o essencial? Estudo e dedicação. Num determinado momento do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, lá na frente, quando tem um pequeno estudo sobre a influência do médium na comunicação. E aí tem uma passagem específica onde o irmão fala assim, olha, a comunicação direta entre os espíritos, ela tem um objetivo maior. Esse objetivo a gente consegue perceber pela formação do estudo, pela formação das comunicações inteligentes. Mas como é que a gente precisa lidar com isso? A gente consegue, é possível que um médium que não sabe escrever, escreva e faça uma carta de comunicação? Ele fala, sim, é possível. Mas a gente precisa atentar com ele e fazer buscar, e aí essa expressão para mim é uma metáfora muito bonita que ele fala, a gente precisa buscar no médium, dentro da sua bolsa de experiências, às vezes experiências até que ele não sabe que ele tem, as moedas necessárias para a gente colocar em ordem essas moedas, para que aquela comunicação flua. Então, dentro da bolsa da consciência daquele irmão, às vezes não é dessa vida, mas de vidas passadas que ele vai buscar aquelas formas de comunicação. Eu não estou falando aqui dos fenômenos que a gente vê e a gente encontra, são fenômenos, às vezes, muito intrigantes, que são as pessoas que falam em línguas diferentes, Kardec, Chico Xavier, que comunicava em línguas diferentes, escrevia em línguas diferentes. Os espíritos falam, olha, as línguas é um obstáculo que a gente consegue ultrapassar. A ausência de escrita é um obstáculo que a gente consegue ultrapassar. O que a gente não consegue ultrapassar muitas vezes é a necessidade de ter nas experiências do irmão o ponto focal, as buscas, aquilo que a gente quer transmitir para outra pessoa. Então, o médium, ele se desenvolve à medida que ele desenvolve estudo e experiência. É assim que ele se desenvolve. É assim que o médium busca. Então, essa passagem específica traz para a gente uma percepção muito forte daquilo que é a mediunidade. Para que serve, então, a mediunidade? A mediunidade, ela serve para fins terapêuticos? Pode servir. Quando a gente tem hoje, dentro da nossa casa, e aí alguns de vocês já passaram por isso, a gente tem hoje aquela situação das salas de desobsessão. O que é e para que serve uma sala de desobsessão? Ela serve exatamente para poder auxiliar os irmãos. A gente costuma classificar em 2 tipos as obsessões. Isso é uma mera classificação. As obsessões que são vinculadas ou kármicas são aquelas antigas, aquelas obsessões que estão vinculadas a existências anteriores, a relações que você nem se lembra muitas vezes. E aquelas obsessões de oportunidade, que vêm através da nossa invigilância. Então, muitas vezes, se eu, por exemplo, no meu estado, estou aqui pensando e liguei o jornal, e no jornal passou aquela situação de corrupção, enfim, todas aquelas notícias de assalto, notícias de morte, aquilo faz crescer um sentimento em mim, um sentimento de injustiça que é bem natural, e aquilo chama muita atenção. O pensamento que está comigo
é um pensamento de injustiça, de dor, de insatisfação com a vida que está lá fora, aquele meu pensamento vai criar como um campo gravitacional em volta de mim. Estou tentando não usar o termo técnico. Um campo, um círculo de pensamentos à minha volta, que vai atrair outros irmãos que estão passando pela mesma situação, ou que estão pensando da mesma forma. Esse irmão, assim, como a gente cria amizades. A gente não consegue definir como é que a gente criou a amizade. Às vezes é por uma situação específica. É um lugar que você frequenta, mesmo lugar que aquele irmão, né? Você frequenta o mesmo lugar, então eu aqui frequento o mesmo lugar que a nossa irmã ali. A gente passa a ter, daqui a um tempo, uma sensação de amizade, uma sensação de pertencimento do mesmo grupo. E aí, quando você começa a conversar com aquela pessoa, você vê que vocês têm uma afinidade, que vocês estão pensando do mesmo jeito. Ele também acha que a vida é injusta, que tem uma sensação de injustiça. Por que ele acha? É pelos mesmos motivos que os meus? Às vezes não. Às vezes não é os mesmos motivos, mas ele tem e eu tenho também. E aí o que ele vai querer? Poxa, eu quero ficar um pouco mais do lado do Gabriel. O Gabriel é legal. Ele pensa também que a vida é injusta. Então eu vou colar junto com ele. E ele também frequenta os mesmos lugares que eu. Ah, a gente está frequentando, cara, aonde? A gente está frequentando aquele barzinho. Então vou lá. Pô, o Gabriel gosta de ir para lá. Ele gosta de beber como eu. Então eu junto com ele. Tudo isso, claro, esses exemplos são clássicos dentro da doutrina espírita, dentro dos livros espíritas. Porque a gente tem que perceber que é o nosso pensamento e as nossas atitudes que estão atraindo esses irmãos que não, às vezes nem tem nada a ver com a gente. Ou tem a ver por pequenas passagens. E aí vamos para as salas mediúnicas, e nas salas mediúnicas o que é feito com o irmão? A gente tende a achar que é feito, né? Então a gente vai retirar o irmão obsessor do nosso irmão que está lá, obsediado. Vamos retirar os obsessores do Gabriel. Aí vai lá, um irmão se manifesta, olha, a vida é injusta, eu gosto mesmo de estar no bar que é o meu lugar, essa vida é muito injusta. Como a gente pode ter tantos políticos corruptos, e aí a gente junta no mesmo pensamento, na mesma vibração, o irmão vai lá e fala, olha, porque ele fez tal coisa. Às vezes nem é o irmão que está sendo tratado. É uma outra pessoa, mas o irmão que está sendo tratado lembra, porque tem o mesmo pensamento. Esses irmãos são colados por afinidade. Como é que a gente faz para desvincular esses irmãos? A gente acolhe os irmãos dentro de sala mediúnica. Acolhe as angústias. Escuta o que eles têm a dizer. Compreende, a espiritualidade prepara esses irmãos para falar, olha, vamos seguir um outro caminho. Vamos buscar compreender de outra forma. Vamos mudar o seu pensamento. Mas aí, se você não faz a sua mudança interna, a sala mediúnica vale como um grande banho para um tratamento de câncer. Ela relaxa, traz uma sensação boa, mas à medida que você sair, a sensação, a doença ainda está lá. Porque está onde? No teu pensamento, na tua vibração. Então, quando a gente começa a entender, e isso é parte da desmistificação que o Espiritismo traz, a gente começa a entender que os irmãos que estão vinculados a gente, seja porque eles têm dívidas pretéritas com a gente mesmo, seja porque eles são irmãos que, de alguma forma, vieram pela atração do nosso pensamento, pela nossa afinidade, que é uma lei natural, a lei de afinidade, esses irmãos precisam de acolhimento, assim como você que está sofrendo também precisa. A sala mediúnica não é
para o teu tratamento. O que é para o teu tratamento? A sua mudança, a sua reforma íntima. Ela vai te dar ali uma pequena revigorada, muitas vezes uma possibilidade de você se desmagnetizar esse pensamento que os irmãozinhos querem que você continue. Como um grupo, como uma turma, né? Tem uma turma que está pensando do mesmo jeito. E aí você consegue muitas vezes retirar um irmãozinho e conversar diretamente com ele. E às vezes, mudando naquela situação, ele tem a oportunidade de mudar o pensamento dele. Quando ele volta para a turma, ou quando a turma volta para perto dele, às vezes ele já não pensa mais como aquela turma. E ali vai se operar a mudança. Isso não é uma inovação, não está só no Kardec. O André Luiz, uma das passagens mais bonitas, tem um livro do André Luiz que eu acho que é fenomenal, que é o Sexo e Destino. E numa das passagens bonitas daquela situação, de uma situação que era uma situação, é uma situação onde você tem um suicídio que está para acontecer, e é necessário que alguém intervenha nessa situação de suicídio, porque eles querem dar uma pequena sobrevida para aquela irmã que tentou suicídio, para que ela possa, de alguma forma, ter contato com a pessoa que se tornou para ela um obsessor encarnado, ou seja, uma pessoa que foi o algoz dela, que foi a pessoa que levou ela àquela condição. Eles querem que a espiritualidade quer fazer com que ela tenha uma pequena sobrevida, para que ela possa ter esse contato com esse irmão, para que esse irmão possa ver o ato dele, o que gerou o ato dele naquela irmã que ele prejudicou. E para que isso possa causar a mudança. Para que isso possa causar a mudança do pensamento dele. Através da dor, através da percepção da consequência do próprio ato. E nessa hora, o espírito que está orientando, é Félix, o nome dele, o espírito está orientando o André Luiz, vai pedir ajuda para os próprios obsessores do irmão que estava daquele irmão que causou o ato. Então ele vai e fala assim, olha, esse irmão causou isso, vocês que são obsessores, vamos lá dar uma sobrevida. E é uma cena muito bonita, porque é uma revitalização, uma versão nova do bom samaritano, daquele irmão que não se esperava que ajudaria, mas que ajuda naquele momento. Aquele irmão obsessor, aquele irmão que estava ali, preso naquela obsessão, é o auxiliar do espírito evoluído do livro para conduzir a renovação daquela família. E isso é de uma grandeza que a gente, quando começa a ver nossos estudos de mediunidade, a gente começa a perceber que os nossos irmãos que estão do outro lado, os piores obsessores, aqueles que se vestem, que se trajam, muitas vezes, que o perispírito dele está tão preso numa ideia maledicente, que ele muitas vezes cria na próprio perispírito imagens ou personificações. Então ele se apresenta como um demônio, ele se apresenta numa forma endemoniada. Por quê? Porque a forma dele, a forma como ele enxerga que ele vai ser forte, que ele vai ser bruto, que ele vai ser amedrontador. Nada mais é do que um irmão que precisa de acolhimento, de carinho, de percepção das dificuldades dele para a sua própria mudança. Às vezes aquilo não vem nesse momento. Não é, a gente perde a ilusão, a gente acha que quando o espírito, e à medida que a gente vai doutrinando nas salas mediúnicas, a gente vai achando que é aquele momento que a gente conseguiu curar aquele irmão, porque ele vem endemoniado e às vezes sai de lá chorando. Mas é porque a sensação é tão forte de ser ouvido de novo, de estar de novo fragilizado, que em segundos a espiritualidade consegue modificar a forma do irmão.
E não foi, a gente acha que foi o dialogador, né? Que foi a gente, como dialogador, nessa hora se sente que é uma beleza, mas não foi o dialogador. A mediunidade, ela ajuda a espiritualidade na obtenção dos objetivos, que é o resgate desses irmãos. E quem são esses irmãos? Somos nós desencarnados, com as nossas dificuldades, com os nossos vícios, com os nossos defeitos. Somos nós desencarnados. E aí a gente vai para o plano espiritual, desencarnado, e às vezes se encontra numa situação tão difícil que achamos que só através da violência, de sermos o chicote do nosso irmão encarnado, é que a gente vai se ver vingado, é que a gente vai se ver repreendido, vai se ver, de alguma forma, satisfeito. Então, esses obsessores, essa obsessão, muitas vezes, passa pelo trabalho que a gente faz aqui com o encarnado. É isso que acontece nas salas mediúnicas. Não tem milagre, não tem nada de sobrenatural. É maravilhoso? Na minha percepção é maravilhoso, assim, mas só porque o termo maravilhoso tem muitas acepções, né? Não é maravilhoso porque é fora das leis. Ele é maravilhoso porque de fato, é muito bonito. É bonito a gente ver a fragilidade de nós como humanos, a nossa fragilidade, que aquilo reflete na gente. E a gente se vê, e essa talvez seja a grande beleza dos livros do André Luiz, é a gente se ver no que está acontecendo lá. Muitas vezes não na pele da pessoa boazinha. À medida que a gente vai lendo e relendo, a gente vê que a gente poderia estar muito bem nas peles dos obsessores. E aí, quando tem, de fato, todo o trabalho que a espiritualidade não desampara, é que a gente vê que a gente não está desamparado. Então, o tratamento mediúnico, esse tratamento que ocorre lá em cima, ele é uma fração do nosso tratamento, da nossa evolução. Mas como é que se dá, de fato, a nossa evolução? Através da nossa mudança. Só através da nossa mudança. Não é o tratamento, claro, a gente tem, e é bem da nossa natureza, vir para o centro quando a gente está doente, quando a gente está sofrido, quando a gente está desesperado, né? A gente procura, enquanto as coisas estão indo bem, a gente acaba ficando cada vez mais materialista. Não é verdade? Cada vez mais a gente acaba ficando assim, olha, a visão materialista vai pegando. Assim como muitas vezes é fácil para a gente perder a percepção do valor do dinheiro quando você não tem quando você tem muito dinheiro. Você perde a percepção do valor do dinheiro. Assim como o dinheiro é um instrumento da evolução, mediunidade é a mesma coisa. Ela é um instrumento da nossa evolução. À medida que a dor bate na nossa porta, a gente costuma se lembrar que existe um outro lado, que existe algo maior do que isso, que essa vida material não pode ser só isso. Quando a depressão bate, quando a tristeza bate, quando o desespero bate. E aí, algumas vezes, isso é incentivado por esses obsessores que vêm por afinidade ou por ligação. É nesse momento que a gente se lembra que existe um lado material, que existe um lado fora do material. E é para isso que serve o contato mediúnico. Para a gente ter cada vez mais essa percepção do que existe fora da nossa própria realidade material, daquilo que a gente toca. Isso faz com que a gente compreenda que o nosso tratamento ou a nossa mudança não vai vir nas salas mediúnicas. Os médiums lá também estão em tratamento, também estão aprendendo, estão se modificando. E muitas vezes só recebe mais trabalho, né? É trabalho que a gente recebe lá. Eu queria concluir, então, colocando um pouquinho dessa ideia
de que nessa mesma passagem, claro, existe um papel da mediunidade como estudo, assim como fez Allan Kardec. Esse irmão que faz esse trabalho de escrever no Livro dos Médiuns, eu vou recomendar vocês a lerem, um discurso sobre a influência do médium nas comunicações mediúnicas. Ele fala assim: a nossa mente ainda é tão cheia de labirintos e ainda tão inconstante que às vezes é difícil a gente conseguir dedicar ao que é o estudo dentro dessa mente, a entender de fato qual é a pergunta de vocês. Essa passagenzinha é tão forte e remete a outras, quando o Chico Xavier pergunta para Emmanuel qual é a maior lição que ele tem que ter. Qual é a maior lição? Disciplina, em primeiro lugar. Em segundo lugar, disciplina. E em terceiro lugar, disciplina. O que é que nós temos que ter para nos melhorarmos, para a nossa evolução? Disciplina, disciplina, disciplina. A Joana chega a colocar, a Joana de Anjos chega a colocar no livro dela que o nosso trabalho como encarnados, a única função do mundo de provas e expiações é a gente aprender a ter disciplina. Essa disciplina não especialmente, não é só nos nossos atos, mas especialmente a disciplina mental. À medida que a gente tiver a disciplina mental, as comunicações dos espíritos vão vir mais fáceis, sejam elas diretas ou intuitivas. E isso é um convite para vocês. Esse é o meu convite. Estude para que você possa se compreender, para que você possa compreender os fenômenos. Para que os fenômenos não te pareçam sobrenaturais, mas naturais, como Kardec quis. Estude. Mas estude principalmente a sua disciplina, a sua mente, tentando conduzir uma limpeza, tentando conduzir o foco, cada vez mais. Isso é um exercício, é ativo, é um exercício de crescimento. Muito obrigado pela paciência de vocês, eu falo bastante, queria agradecer pela paciência e espero encontrá-los mais uma vez.